Poucos governos mudaram tanto a economia e a vida social do Brasil quanto os governos Lula. Durante seus mandatos, milhões de brasileiros saíram da pobreza, o consumo explodiu, o desemprego caiu, a renda aumentou, mas ao mesmo tempo cresceram os gastos públicos, a dependência de programas sociais, a inflação em alguns períodos, a corrupção e o debate sobre sustentabilidade econômica. E até hoje, o Brasil continua dividido entre duas visões completamente opostas. Para alguns, Lula foi o presidente que colocou o pobre dentro do orçamento, mas para outros, criou um modelo econômico populista que trouxe consequências graves para o país. Então, afinal, qual foi o verdadeiro legado econômico dos governos Lula? Hoje, vamos analisar Bolsa Família, desemprego, inflação, crescimento econômico e os impactos reais que os governos petistas deixaram no Brasil. Sem militância, sem paixão política, apenas olhando para fatos, números e consequências econômicas. Fala, tropa do canal Hora Certa. Hoje a gente vai falar sobre um dos temas mais debatidos da política brasileira: a economia nos governos Lula. Bolsa Família ajudou ou criou dependência? O desemprego caiu por mérito do governo, a inflação foi controlada, o Brasil realmente viveu sua melhor fase econômica? Antes de seguirmos para o vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos. Então, bora entender o verdadeiro legado econômico dos governos Lula. Durante décadas, milhões de brasileiros viveram em extrema pobreza, insegurança alimentar e exclusão social. Lula assumiu a presidência defendendo que o crescimento econômico precisava incluir as camadas mais pobres da população e, com isso, popularizou o programa de transferência de renda que virou a identidade do governo petista, que é o Bolsa Família. Mas vamos primeiro entender o que é e como surgiu esse programa. O Bolsa Família foi instituído no dia 20 de outubro de 2003, no primeiro mandato de Lula. Porém, o programa ele foi nada mais nada menos do que a junção de outros 4 programas que já existiam durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que eram o Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás e o Cartão Alimentação. No primeiro ano, o programa começou atendendo cerca de 6,5 milhões de famílias, aproximadamente 26 milhões de pessoas. Então, chegamos hoje em 2026 e o programa atende um total de quase 19 milhões de famílias, ficando em torno de 50 a 55 milhões de brasileiros, ou seja, 1/4 de toda a população do país está cadastrada no programa. O governo Lula bate no peito dizendo que tirou o Brasil do mapa da fome, milhões de brasileiros saiu da extrema pobreza. Muitas pessoas criticam essas falas de Lula com um simples argumento: você não tira ninguém da pobreza criando dependência o tempo inteiro do Estado. Quanto mais pessoas ficar dependente de algum auxílio do governo, maior será o problema lá na frente. Você não resolve um problema, você apenas trata o sintoma. O problema voltará e muitas das vezes pior do que já é. Mas como solucionar o problema da pobreza então? O primeiro passo passa pela educação, sem dúvida nenhuma. O segundo, criar um ambiente de trabalho onde todos tenham oportunidades de crescer no seu mercado de trabalho. Para alguns, o Bolsa Família foi um avanço, mas para muitos, ele causou um aumento da dependência do Estado, o uso político desses programas sociais como forma de angariar votos e o crescimento dos gastos públicos. O Bolsa Família foi apenas uma assistência social, mudou a economia das classes mais pobres, ou foi um jeito que o governo encontrou de se perpetuar no poder? O Brasil entrou nos anos 2000 convivendo com um desemprego elevado, baixa renda e pouca mobilidade social. O cenário internacional ajudou fortemente o país. A China crescia a passos largos, acontecia o boom das commodities, expansão global do consumo e a entrada de dólares na economia brasileira. E foi exatamente nesse cenário em que Lula foi eleito e acabou se beneficiando de toda essa expansão que ocorria mundo afora. Cenário que parece um pouco diferente para o momento em que vivemos atualmente. O Brasil viveu um momento de plena geração de empregos, acesso a crédito, construção civil, consumo interno elevado e expansão das empresas. Milhões de brasileiros compraram carros, financiaram seus imóveis, conseguiram ingressar nas universidades e, principalmente, passaram a consumir mais. Mas aqui mora o cerne do problema. Com acesso a mais crédito, ocorre o aumento do consumo. O aumento do consumo dá aquela falsa sensação de que a economia está crescendo. Como a população está gastando mais, ocorre um negócio chamado inflação. E quando a inflação sobe, o
Banco Central se vê numa situação onde precisa subir a taxa básica de juros para conter a inflação, a nossa Selic. Mas o problema é que quando isso acontece, as pessoas que apostou no crédito barato se vê numa situação da sua dívida aumentar de maneira que elas não esperavam, levando a família a ficar completamente endividada e com nome sujo no Serasa. E isso você percebe nos dados de endividamento de 2026, onde atualmente 50,5% dos adultos estão com o nome negativado, representando aí um total de 82,8 milhões de pessoas que estão com restrições em seus CPFs. Ou seja, você incentivar o consumo sem antes educar financeiramente as pessoas é você empurrar o problema para o futuro. Você percebe que nem todos os dados positivos, na verdade, são positivos. Se você olhar o PIB do Brasil nessa época, por exemplo, estava crescendo por uma motivação de consumo que mergulhou o país numa das suas piores crises econômicas, que culminou no impeachment de Dilma Rousseff, como você vê nesse gráfico aqui. Se você olhar bem, a linha azul representa o crescimento do país de 2003 a 2016. Você percebe que a linha consegue se manter alta até por volta de 2010, quando ela começa a cair, chegando a ficar negativo em 2 anos seguidos, culminando no impeachment de Dilma. Nos 2 anos que ficaram negativos, anulou 4 anos de crescimento econômico, ou seja, o país ficou estagnado durante 6 anos. As outras 2 linhas, uma representa a inflação, que é a verde, e a outra a taxa Selic, que é a amarela. Você consegue perceber que elas trabalham na contramão uma da outra? A da taxa Selic, ela se mantém o tempo inteiro alta, acima dos 10%, tendo momentos ali que ela chega na casa dos 18%. Isso tudo para conter a inflação. Nos momentos que essa linha começa a cair, baixando ali para casa dos 10%, como é o caso de 2007 e 2009, a inflação sobe logo em seguida, obrigando o Banco Central a subir a taxa Selic novamente. Então você consegue perceber que os dados econômicos conversam entre eles. Os indicadores econômicos nunca devem ser lidos individualmente, você deve olhar para todo o contexto. Muitos economistas afirmam que o país viveu uma sensação artificial de prosperidade. E aí eu te pergunto, o Brasil realmente enriqueceu ou apenas consumiu mais durante um período favorável da economia mundial? A inflação sempre foi um dos maiores traumas econômicos da população brasileira. Controlar a inflação exige equilíbrio entre o crescimento econômico, gastos públicos, juros, consumo e confiança do mercado. A política econômica do governo deve ter equilíbrio entre assistencialismo, controle de gastos, política fiscal e desenvolvimento econômico. País nenhum prospera fazendo unicamente populismo com assistencialismo e aumentando gastos públicos, pois uma hora a conta chega para todos e ela chega da pior maneira através da inflação, desemprego e fome. E o pior de tudo isso é que aqueles que já eram pobres quando começou o governo lá atrás correm o risco de estar mais pobres ainda quando o governo não dar mais conta de pagar aquilo que ele prometeu. E aí eu te pergunto, que adianta crescimento econômico quando o poder de compra começa a desacelerar? Até hoje, economistas discutem se o modelo econômico dos governos Lula foi sustentável ou apenas favorecido pelo cenário internacional. O governo apostou fortemente em consumo popular, expansão do crédito, programas sociais, investimento estatal, fortalecimento do mercado interno. Lula acredita ter tido vários avanços na redução da pobreza, geração de empregos, aumento da renda, crescimento do consumo e inclusão econômica de milhões de pessoas. Porém, o que o mercado nos mostra é um crescimento dos gastos públicos, uma grande parcela da população dependente do Estado, baixa produtividade, aumento da dívida pública e dificuldade de fazer reformas estruturais. Para alguns, ele provou que inclusão social gera crescimento. Para outros, deixou problemas fiscais para explodirem nos anos seguintes. O Brasil viveu um modelo de desenvolvimento sustentável ou apenas adiou problemas econômicos e estruturais? Grandes governos econômicos raramente deixam apenas resultados positivos ou negativos. O impacto econômico dos governos Lula foi profundo porque alterou não apenas números, mas o comportamento social e o padrão de consumo de milhões de brasileiros. Talvez seja exatamente isso que faça o legado ser tão defendido por uns, porém tão criticado por outros. Os governos Lula transformaram profundamente a economia brasileira. Milhões saíram da pobreza, o desemprego caiu, o consumo cresceu, mas também cresceram debates sobre inflação, gastos públicos e sustentabilidade econômica. E talvez a maior verdade seja: o legado econômico de Lula é complexo demais para caber em uma simples narrativa. Para alguns, ele colocou o pobre dentro do orçamento. Para outros, criou um modelo econômico cheio de riscos futuros.
futuros, empurrando os verdadeiros problemas para o futuro. Agora, comenta aqui embaixo, na sua opinião, os governos Lula deixaram mais avanços ou mais problemas econômicos para o Brasil? E já vou lhes pedir que deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que quer entender a economia brasileira além da polarização política. A gente se vê no próximo vídeo e fui!